Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta aí com a gravação de mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Meus amados, estamos estudando esta lição, já é de conhecimento dos irmãos que acompanham esse canal, mas para você que está assistindo hoje pela primeira vez, nós estamos estudando essa lição, que é publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, todo trimestre um tema diferente, e nesse trimestre estamos estudando sobre a raça humana, origem, queda e redenção. Lição comentada pelo pastor Cláudio Honor de Andrade, já é veterano aí no ensino da palavra, é escritor, conferencista e consultor doutrinário e teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estamos estudando aí um conjunto de lições dentro desse título maior. Já estudamos Adão, o primeiro homem, foi nossa primeira lição. Estudamos a criação de Eva, a primeira mulher. A natureza do ser humano foi a lição número 3. Os atributos do ser humano, a unidade da raça humana, a sexualidade humana, a queda do ser humano. Lição passada, o início da civilização humana, e agora o primeiro projeto de globalismo, que é a lição número 9 para 1º de março de 2020. Para você que está acessando esse vídeo pela primeira vez, nós comentamos esta lição de adulto e o nosso comentário é sempre feito em 10 tópicos. Nós aproveitamos o comentário aqui do nosso professor que comentou a lição que os comentaristas fazem, geralmente ela está composta, na grande maioria das vezes, de 3 tópicos, uma conclusão, uma introdução, 3 tópicos e uma conclusão. E aí, no meio da lição, principalmente a lição de mestre, nós temos subsídio didático-pedagógico, sínteses do tópico e subsídio da vida cristã, enfim, alguns acréscimos. E o nosso projeto é um projeto de complementaridade, então nós procuramos nos fixarmos no título da lição e daí nós extrairmos ramos ligados a esse título e tentamos construir sempre que possível 10 tópicos, Não são 10 tópicos além dos que já estão na revista, mas esses tópicos que nós construímos, eles já estão também contidos aí na revista muitas vezes. Então, meus amados, esta é a lição de hoje, o primeiro projeto de globalismo. O texto áureo vai nos dizer: por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Gênesis 11 e 9. Verdade prática, o globalismo afronta os propósitos de Deus quanto ao povoamento e ao governo da terra. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis 11, versículos de 1 a 9. Antes da leitura, se você ainda não está inscrito nesse canal, para que você receba semanalmente as nossas lições, você vai aí embaixo onde tem inscrever-se, você clica, vai aparecer um sininhos, me parece que aparecem 3 sinos, você clica naquele que tem todas, é um sininho com as aspas, clica ali e aí você vai estar semanalmente recebendo as lições. Geralmente, sempre que possível, e na grande maioria das vezes, a partir da terça-feira, 11 e pouca da manhã, nós já estamos disponibilizando. Existem outros dias que, tendo em vista as outras atividades nossas, mesmo com todo esforço, a gente não consegue disponibilizar, mas sempre antes do domingo. Você vai encontrar aí. Muito bem, então, se inscreva no canal, ative aí o sininho das notificações, aí onde tem essa mãozinha, o joinha, você clica, sempre clique ali, porque você vai estar dando um voto aí de relevância no vídeo. E você vai encontrar logo abaixo um lugar também para você colocar o seu comentário, que é muito importante para nós. Muito obrigado aos muitos irmãos de toda parte do Brasil,
aqui da nossa capital Maceió, das congregações do interior do estado, têm feito seus comentários. Deus abençoe você. Eu espero que você esteja recebendo um conteúdo que agregue conhecimento a você, ou, no mínimo, né, que essa é a nossa proposta, desperte uma ideia nova dentro do contexto da lição. Por exemplo, eu acho esse assunto um pouco difícil de comentar, porque ele é um pouco limitado. Então você, meu Deus, como é que eu vou falar para a classe durante 1 hora sobre globalismo? Não é fácil, né? Principalmente para quem não vive num ambiente de pesquisa. Então, a gente aqui vai dando algumas ideias e você pode aí, então, dar uma dinamizada na sua aula. A nossa leitura, então, Gênesis 11, de 1 a 9, diz assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e ali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Nossa lição consta de uma introdução. O primeiro tópico fala sobre a segunda civilização humana. Claro, nós vamos estar falando aqui, irmãos, da geração depois de Noé. Nós vimos que nossos pais Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, foram expulsos do jardim, vieram aí seus primeiros descendentes, eles foram se multiplicando, até que chegou um momento que a iniquidade na terra estava insuportável, o cheiro da iniquidade estava insuportável às narinas de Deus, e Deus propôs destruir toda a alma vivente, né? Toda a terra, e somente Noé e a sua família, né? 8 pessoas se salvaram, né? Noé, sua esposa, seus 3 filhos, né? E suas 3 noras. E os animais que Deus ordenou que entrasse de par em par, e outros animais, os limpos, né? Entrava 7. Muito bem. E assim, né? A terra foi destruída, né? Todos os homens, aquela geração foi destruída, e a partir de Noé e dos seus filhos, Sem, Cã e Jafé, né? Aí derivaram os ramos genealógicos na terra. Mas chegou um momento em que eles se concentraram em um lugar, para não sair daquele lugar, e edificaram uma torre cujo objetivo era que essa torre, o cume dela, o ponto mais alto, tocasse nos céus, e para que eles construíssem um nome para eles. Aí nós voltamos ao homem buscando a glória para si. Ok, irmãos, e aqui, segundo o nosso especialista e comentarista, ele fala sobre o primeiro projeto de globalismo, ou seja, toda esta civilização, todo este grupo de pessoas falando uma mesma língua, com o mesmo intento, um mesmo projeto, e Deus não se agradou, e Deus destruiu todos aqueles planos, todo aquele projeto. Então vamos ver o que nós extraímos aqui de lição, porque nós precisamos tirar aqui lições para a igreja. Então, eu enumerei aqui, já trabalhando os tópicos, junto com a nossa lição. Eu coloquei primeiro, globalismo que se contrapunha aos desígnios de Deus de povoar a terra. Ora, irmãos, a ordem inicial para Adão era multiplicar, povoar, encher a terra. Porque Deus quer que todo o planeta fique completo. Era o projeto de Deus.
né? Deus sabe todas as coisas, o porquê disso aí. O tópico 1, subtópicos 1 e 3, nós já vamos ver alguma coisa. Olha só, a apostasia de Cã e de Canaã. O episódio da vinha de Noé acabou por revelar a irreverência de Cã, o seu filho caçula, e a maldade de seu neto Canaã. Tinha início ali uma apostasia que, se não fosse a interferência divina, comprometeria a ordem de povoar a terra. Os irmãos sabem que, logo que Noé sai da arca, a Bíblia diz que Noé planta uma vinha. Esta vinha deve ter dado frutos aí maravilhosos. Ele faz o vinho da uva, né? E se embriaga. E ele tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Cã vê o seu pai nu, porque Noé fica bêbado e fica nu, e ele sai certamente divulgando, rindo, zombando, né? Ele não reverenciou o seu pai. Jafé e Sem, sabendo disso, pegaram uma capa e foram de costas e cobriram seu pai. E quando Noé fica lúcido, né, após a embriaguez, ele descobre que Cã procedeu assim, e sobre Cã fica uma maldição, enquanto para Sem e para Jafé uma bênção. Ok. E aí, essa geração de Cã, né, começa de onde deriva os cananeus, aquela coisa toda, é uma geração que já toma o caminho da mesma forma do Caim, lá atrás, até parecido, Caim com Cã, né? É um negócio sério. Essa geração de Caim envereda pelo caminho do pecado, assim como essa geração de Cã também. E assim como a cultura caimita induzir os filhos de Sete ao pecado, o modo de vida de Cã, que é filho de Noé, e de seu filho Canaã, pôs-se a influenciar a descendência de Sem e de Jafé ao pecado e à iniquidade. Aí vem o tópico 2, o enfraquecimento da doutrina de Noé. Com a multiplicação de seus filhos, Noé começa a perder o controle espiritual. Obviamente, as gerações vão crescendo. Ele perde o controle espiritual e moral sobre estes. Sua doutrina já não era seguida como antes. Haja vista que Cã, seu filho, viu a nudez de seu pai e propagou-a a seus 2 irmãos, um desrespeito à dignidade de Noé. E assim vem o terceiro ponto, falando sobre o descaso para com o mandamento divino. Apesar de sua prodigiosa multiplicação, os filhos de Noé ignoraram a ordem divina quanto à povoação da terra. Então, meus queridos, esse globalismo que fala da globalidade, né? Fala da universalidade. Hoje nós temos um termo, globalização. O que é a globalização? É o intercâmbio, né? A troca de interesses entre as nações, a ligação, né? Você hoje tem um contato com o Japão online, faz parte da globalização. Você hoje negocia com países da Ásia, países da Europa, países da América, globalização. Quando nós falamos de globalismo, ele tem um caráter um tanto pejorativo. Não é uma globalização sadia, mas um globalismo que fala de nós juntarmos tudo em um só lugar, com um só propósito, mas não o propósito conforme o propósito de Deus, que nós vamos verificar aqui em alguns tópicos. Então, em primeiro lugar, esse globalismo se contrapunha, simples, né, aos desígnios de Deus de povoar a terra, não é? De multiplicar e povoar toda a terra. Em primeiro lugar, porque eles iriam concentrar, eles construíram uma torre que é tocar no céu, aí já é o retrato da vaidade humana, não é? A síndrome de Lúcifer de querer ser igual a Deus, a síndrome pelo poder, não é? Então, essa concentração da massa toda em um lugar feria esta ordem de Deus de povoar toda a terra.
Segundo lugar, eu enumerei aqui, meus queridos, globalismo que extinguia Deus do centro. Aí começou o problema. Não é o fato de globalização, é o fato de tirar Deus do centro. Então, veja só, nossa interação do professor diz aqui: as Escrituras revelam que um projeto global de poder que tire Deus do centro é, por natureza, maligno. Às vezes, esse globalismo, ele intenta um fortalecimento, montando um núcleo de fortalecimento, onde os homens tentam por si mesmos resolverem as coisas. Nós sabemos, vamos ver aqui mais na frente, que o projeto do anticristo é um globalismo. Ele vai caminhando na busca de um governo centralizado, para que dele emane todas as ordens. Nós sabemos que a Bíblia prevê que vai se levantar o homem do pecado, a pequena ponta de Daniel, o anticristo, o homem do pecado, e ele vai ser um cidadão deslumbrante, um ser extraordinário, um homem que vem com a proposta de resolver todos os problemas do mundo. A ONU vai ficar pálida diante dele e os judeus, inclusive, vão aclamá-lo como o Messias, um cidadão que, em matéria de materialidade, ele é especialíssimo, mas é o anticristo. E depois vai querer se sentar no trono como Deus, e aí o negócio vai pegar. Então, meus queridos, esse globalismo busca extinguir Deus do centro. Eles iam construir uma torre. Qual era o projeto da torre? Vigiarmos se o inimigo vem? Não. Vamos fazer uma torre para tocar o céu e para nós fazermos um nome. Aí quando o homem busca nome, busca posição, busca poder, irmãos, começa o perigo, Nós sabemos e já aprendemos em lições anteriores que tudo deve ser feito para a glória de Deus. Deus pode me elevar a um patamar extraordinário. Chegando lá, eu tenho que me dobrar e dizer: seja Deus louvado e glorificado para todos sempre. É o grande perigo que, quando nós estamos com as mãos vazias, nós glorificamos a Deus, nós nos submetemos, nós nos humilhamos, mas quando Ele permite que as nossas mãos sejam cheias, a gente é tomado de arrogância, de prepotência, de orgulho, de vaidade e, por fim, queremos ser Deus. Então, esse globalismo que extinguia Deus do centro. Olha o subsídio bíblico teológico. Também tem aqui mais uma observação. Subsídio bíblico teológico. Tem 2 na lição, é o segundo, depois da síntese do tópico 3. O paganismo estava indiretamente envolvido nesta história, pois havia um ímpeto construtivo em direção ao céu, e o único verdadeiro Deus foi definitivamente omitido de todo o planejamento e de todas as metas. Mas Deus não estava inativo. Eu não sei se Helmut Tillich, um desses escritores, que escreveram e disseram assim: quando nós deixamos Deus de fora, fantasmas entram pela janela. E alguém diz isso em relação a casais, Alguém diz assim que quando o problema entra pela porta, o amor sai pela janela, Mas nós não pensamos assim. Quando o problema entra pela porta, nós agarramos ele, levamos para o quarto, dobramos o joelho em cima dele e Deus nos dá a vitória. Olha, meu querido, abrindo aqui um parêntese, você quer vitória na sua empresa, você quer vitória na sua casa, você quer vitória na sua igreja, no seu ministério, deixe Deus ocupar o lugar central e o lugar de honra. Em todo lugar onde Deus é glorificado, onde Ele é uma prioridade, nesse lugar há vitória. Porque muitas vezes nos damos mal, porque elaboramos os nossos projetos e deixamos Deus de fora. Eu me lembro de uma história, não tenho certeza porque não vi se é um conto verdadeiro, mas muita gente afirma que foi verdade. Que uma turma de amigos passou na casa de uma família crente. A mãe estava firme, mas a filha estava meio assim, e aqueles colegas passaram de carro e
foram buscar aquela moça, que era filha da irmã. E aí a irmã ficou contrariada, aqueles rapazes todos já com latinha de cerveja na mão e vamos para balada e tal. A mãe ficou, quando a filha foi saindo, aí a mãe disse: olha, que Deus, minha filha, te acompanhe, Deus te guarde, Deus vá com vocês, tal. A mãe abençoando. Aí a turma na piada disse assim: só se ele for lá no porta-mala, porque aqui dentro do carro já está cheio. Aí jogaram aquela piada e o carro partiu para a balada. E no meio do caminho, irmãos, essa turma embriagada, né, bateu o carro, ou o carro capotou, não sei como foi. Eu sei que morreu todo mundo. E quando a turma chegou lá, que foram verificar, né, estava morta a moça, estava morta aqueles rapazes, não sei se 3 rapazes, e disse que no porta-mala tinha uma cartela de ovo, e nenhum ovo foi quebrado. Bom, acredito que o senhor tenha ido no porta-mala, e ali ele deu uma demonstração, né? Nem um ovo foi quebrado, mas morreu todo mundo. Então, o que é isso? É quando nós extinguimos Deus do centro das nossas decisões. E era o que estava fazendo aqui. Todo projeto que não consta Deus nele é um projeto falido. Nosso país está vivendo tempos de dificuldade. Por quê? Porque quiseram colocar Deus de fora. E hoje a gente fala em colocar Deus no centro das coisas, e isso incomoda muita gente, principalmente aos filhos do diabo, que não querem que isso aconteça. Muito bem. Então, meus queridos, globalismo que extinguia Deus do centro, em segundo lugar. Terceiro lugar, globalismo que alimentava a deidade humana. Não que o homem tenha deidade, mas eu quis dizer aqui que esse globalismo alimentava ou fomentava esse desejo do homem ser como Deus. Muitas cabeças em um só lugar, muita gente pensando, e vamos construir, vamos fazer uma torre. Gênesis 11:4, que está na nossa leitura, diz: e disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume ou topo toque nos céus, e façamo-nos, ou seja, a nós, um nome, para que não sejamos nós espalhados sobre a face de toda a terra. E Deus está de fora. Então, esse globalismo, eu vou chamar de junção de poder, porque nós temos muitas pessoas juntas, e esse homem, não esqueça que ele é imagem e semelhança de Deus. Essa imagem está deteriorada, está maculada, mas ele ainda é imagem e semelhança de Deus. O homem não perdeu sua capacidade de pensar, de elaborar, de criar, não é, de projetar, ele não perdeu. Então, eles juntos vão alimentando um pensamento muito parecido ao de Lúcifer e muito parecido com o de Adão e Eva. Lúcifer quis elevar seu trono acima do trono de Deus. Ele queria o lugar de Deus, sendo um querubim ungido, um anjo de luz, não é? Um anjo com, eu vou dizer, prerrogativas excepcionais, mas ele não se contentou, ele queria ser como Criador. E aí foi lançado junto com a terça parte dos anjos que o acompanharam. Adão e Eva, tentados no jardim a comer o fruto, porque eles teriam o conhecimento do bem e do mal, e seriam semelhantes a Deus. Caíram do cavalo também, foram expulsos do jardim. E agora nós temos, né, esse grupo de pessoas alimentando o mesmo desejo. Por que não dizer que esse desejo, irmãos, vem percorrendo as nossas gerações? Será que hoje, século 21, tem algumas pessoas pensando em ser Deus? Tem. Tem gente que já não se contenta com o nome de pastor. Ele agora quer ser bispo de Antioquia da Pisídia. Bispo já está pouco, aí ele agora já quer ser apóstolo. E apóstolo está pouco, e daqui a pouco ele vai querer ser semideus. E semideus vai ser pouco, daqui a pouco ele vai querer ser Deus. Essa é a escadazinha, não é? Eu sou pastor de uma igreja, acho esse título assim maravilhoso, maravilhoso, que eu vá até o fim da minha vida com esse título, pastor. Foi ele que deu uns para pastor. Eu sou pastor,
Não troco esse título por nenhum título e estou muito satisfeito. É melhor ser um pastor respeitado do que ser um semideus e falando e nada ser a mesma coisa. Então, é melhor ser um pastor. Mas nós vamos vendo essa busca. Essa busca. Sabe como é o nome disso aí, irmãos? Síndrome de Lúcifer. Daqui a pouco, o cara quer um trono, né, para ele ficar num lugar bem elevado e todo mundo se prostrando diante dele. Isso é síndrome de Lúcifer. Mas o sangue de Jesus tem poder. Que Deus nos ajude a estarmos aos pés de Cristo, na dependência do Senhor, como instrumentos da sua vontade. Tá bom demais. Quarto lugar, globalismo padronizador que aniquilaria a criatividade humana. Ora, se esse povo vai estar concentrado no mesmo lugar, irmão, quantos governos vão ter aqui? Tem que ter um governo só. E como vai ser a cultura, como vai ser a arte, vai haver um padrão. Eles têm que padronizar naquele lugar. Uma padronização. Essa padronização, ela aniquilaria a criatividade humana. Que coisa boa que hoje nós temos a cultura japonesa, nós temos a cultura alemã, nós temos a cultura norte-americana, nós temos a cultura indiana, nós temos a cultura, vamos dizer, africana, não é? E isso enriquece, né, irmão? Deixando à parte aqui o que são culto a demônios e outras coisas aí. Eu estou falando de cultura sadia. Isso enriquece. Ainda hoje eu estava dando uma aula a um grupo de obreiros aqui em Maceió, e eu falando de um amigo que ele trabalhou numa força de paz do exército no Haiti, se eu não estou enganado, e lá ele foi a um culto. E chegou lá e ele disse: Pastor Walter, o senhor precisava ver aquele culto maravilhoso, né? Ele disse: olha, só a oferta, o momento das ofertas foi meia hora. Né? As crianças entraram dançando, depois entraram as mulheres dançando, com cesto na cabeça, com o pouco que eles têm. Né? Eu falei: e esse culto? Quanto tempo? 6 horas de culto. Eu falei: meu Deus, aqui nós estamos fazendo 2 horas de culto e com 1h30 já tem gente levantando para ir embora. Mas olha como é bom conhecer que tem alguém que está fazendo 6 horas de culto com alegria ao Senhor. Né? Isso é muito bom. Então, irmãos, nós vamos aprendendo muito. A diversidade cultural, ela, indiscutivelmente, ela é enriquecedora. Né? Aqui nós cantamos os hinos de um jeito, aí você chega no Rio Grande do Sul, os irmãos cantam outros hinos de outro jeito, um outro estilo. Você chega no Amazonas, tem outro estilo, né? E que coisa bonita. Essa riqueza fala de Deus, mas aquele globalismo seria padronizador e aniquilaria a criatividade humana. Deus quer que se espalhe pela terra, não é? E as culturas evoluam, não é? Sejam criativas. Isso retrata Deus. Não é bom uma padronização que tolhe a nossa criatividade, né? Não é bom. Quinto lugar, globalismo que fortaleceria o pecado humano em seus projetos de mal. Ora, irmãos, é como você está em um grupo. Vamos imaginar um grupo aqui onde está reinando a contenda. A melhor coisa, irmão, é espalhar esse grupo. Não é? Deixa eles juntos, isso vai envenenando, e vai se fortalecendo. Era o que estava havendo ali. Não é? O pecado humano. Os irmãos, vejam que essa geração aqui, ela é derivada lá de Adão e Eva. Né? Adão e Eva caíram, foram expulsos do jardim, a partir daí o pecado entrou no mundo, e entrou por Adão, entrou por Eva, e passou a todos os homens. Né? Noé, Deus achou graça nele. Deus achou graça em Noé, o justo Noé e tudo, mas Noé também era um pecador. Né? Um pecador. Agora, ele se policiava contra a sua vida, não era como a sua geração, era como Ló. Ló também era um pecador, mas não era no padrão de Sodoma e Gomorra, né? Por isso que ele não foi destruído. Deus também achou graça nele, e a graça de Deus o cobriu, assim como cobriu Noé. Mas, veja que Noé saiu da arca, já foi beber e ficar nu. Né? Então, não era essa bondade toda. Né?
era pecador. A marca do pecado, a sementinha do pecado estava nele. E isso vai se alastrando. Vai se alastrando. Aqui são descendentes de Noé. Então, esse globalismo que junta tudo em um lugar, fortaleceria o pecado humano em seus projetos de mal. Olha o tópico 3 e subtópico 1, que fala sobre a confusão das línguas. A rebelião daqueles homens fora realmente grande. Mas como Deus havia prometido não mais destruir a humanidade, prometeu lá em Noé, conforme Gênesis 9:11, decide espalhá-la para que os homens separados uns dos outros tivessem mais oportunidade de sobreviver numa terra contaminada pela apostasia. Então, Deus viu que se eles estivessem juntos, congregados no mesmo lugar, intentando, eu não sei quem liderava esse movimento, quem construía uma ideologia, porque aí uma ideia, daqui a pouco está implantada uma ideologia. E aí você tem que desbaratar tudo, porque senão o negócio cresce, se fortalece e fica difícil de consertar. Então, esse globalismo, na medida em que juntava todas essas pessoas no mesmo lugar, fortaleceria o pecado humano em seus projetos de mal. Vamos andar. Vamos lá. 6º lugar, globalismo que desemboca no enfraquecimento do povo e no fortalecimento de uma cúpula. Isso aqui é fatal. Esse globalismo, irmãos, que é um globalismo pernicioso, não estou falando de globalização, estou falando de globalismo que é pernicioso, tem Deus fora dele, o intento é a busca pelo poder, é a busca pela notoriedade, ele é cruel. É como o movimento comunista. O movimento comunista tem uma proposta de distribuir a riqueza entre o povo. No final, o que a gente vai ver é uma cúpula muito bem cuidada, muito bem alimentada, nadando na manteiga, e o restante do povo aí comendo a sobra do alimento, vivendo na maior penúria. Tanto que esse movimento comunista nunca deu certo em lugar nenhum. Nossa Venezuela está aí se acabando, Cuba está vivendo, acho que na década de 20, com tanto atraso, tanta tecnologia, tanta coisa boa compartilhada pelo mundo, mas eles estão lá fechados. E a União Soviética, graças a Deus, se desbaratou, e agora está chegando. Você pega a Alemanha Ocidental, que era capitalista, e você pega a Alemanha Oriental, que era comunista, você vai ver a diferença, na qualidade de vida e tudo mais. Por quê? Porque o homem é mau. Não adianta, vamos criar um sistema para beneficiar. Vamos confiar tudo isso na mão de uma cúpula que vai distribuir com caridade. Meus irmãos, nós temos dificuldades no meio do povo de Deus, um povo que é crente, salvo, diz que está cheio do Espírito Santo, por dentro, por fora, por tudo que é lugar. A gente tem dificuldade. Então, imagina no homem com o seu coração cheio de pecado, o homem com a inclinação, inclinado ao mal, inclinado ao pecado, como é que nós vamos esperar alguma coisa boa? Esse globalismo vai desembocar no enfraquecimento do povo e no fortalecimento de uma cúpula. Não tem nada de igualitário, coisa nenhuma. A cúpula fica na boa e a turma da ponta vai sofrer a miséria. Então, é isso que acontece nesses grandes projetos centralizadores de poder. 7º lugar, globalismo que prometia uma falsa segurança. Nós vamos ver no comentarista, aqui no subsídio bíblico teológico, agora no primeiro. Veja só, queriam fama, 2 pontos, façamo-nos um nome, e desejavam segurança, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Vamos ficar junto aqui a gente está mais seguro e tudo mais. Vamos elaborar nossas leis, vamos desenvolver os nossos projetos
e vamos estar seguros aqui. Mas, irmãos, como vai estar seguro sem Deus? Como? A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O salmista, no Salmo 121, ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 124, o salmista vai dizer: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, os homens já nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas altivas já teriam nos submergido e passado sobre a nossa alma. Enfim, não é? Lá embaixo ele vai dizer: a nossa alma escapou como um pássaro que escapa do laço do passarinheiro. O nosso socorro está no Senhor que fez o céu e a terra. Então nossa segurança não depende das nossas articulações, da nossa união em torno de um propósito. Não, isso é bom, você estar unido em torno de um propósito que tem Deus no centro e é para a glória de Deus. Mas a nossa segurança não está no homem, na força do braço. A nossa confiança e segurança está no Senhor. Então, esse globalismo, ele prometia ou proporcionava uma falsa segurança. Agora, se Deus é por nós, quem será contra nós? E quando Deus não é por nós? Não é? Ainda que a gente construa as nossas cercas, as nossas muralhas, as nossas armas de guerra, nós não vamos conseguir vencer. Oitavo lugar, globalismo que aliena e monopoliza ideologias. É outra coisa que o globalismo faz, né? Para que uma cúpula possa dominar o restante, ele precisa primeiro alienar essa massa de pessoas. Esta massa é denominada massa de manobra. Então, não se permite que essa turma estude, não se permite que essa turma tenha esclarecimentos, vamos privando eles de todas as coisas para que a cúpula possa dominar e manobrar as pessoas para o lado que quer. E eles vão construindo ideologias. Era o que estava sendo feito em nosso país, né? Construção de ideologias. Ao invés de se estudar as matérias que são necessárias para um aluno desenvolver e ser produtivo no futuro, não. Vamos estudar safadeza, né? Estuda safadeza, a turma acha bom, porque a turma gosta de safadeza mesmo, não é? E o que é essencial não se quer estudar. E aí vamos construindo, né, essa ideologia de desconstrução de caráter. Então, a religião não importa. O que entrar no colégio e fazer uma oração a Deus? Não, acaba com esse negócio aí, isso é besteira. Cantar um hino nacional perante a sua bandeira, ser um patriota, isso é besteira também, desmancha. Não é? Disseram até que São Paulo estava poluída com a bandeira do Brasil, porque tinha bandeira de Brasil em todos os lugares. A bandeira do Brasil já estava poluindo. Então, por aí vocês vejam, né? Vejam onde é que a gente vai chegar. Então, essas ideologias, elas vão alienando, que é privando você do conhecimento, deixando você bitolado e depois monopoliza a sua ideologia. Depois que eles se implantam no poder e que eles dominam, pronto, agora a gente está no cabresto e agora a gente vai ter que aguentar, só Deus sabe até quando. Mas glória a Deus, eu estou crendo, estou muito otimista, eu estou orando para que Deus intervenha no nosso Brasil, que abençoe o nosso presidente, abençoe os senadores, os deputados federais, oro pelo governador do nosso estado de Alagoas, oro pelo prefeito do estado de Alagoas, oro pelos deputados estaduais do nosso estado de Alagoas. Estou orando para Deus nos levantar, né? Esse estado que tem estado aí no final da fila, né? Mas que Deus vai nos abençoar e vai trazer prosperidade. Eu quero ver indústrias aqui no estado de Alagoas, fábricas, o nosso povo trabalhando,
do nosso povo sendo incentivado a estudar. Eu tenho orado, meu Deus, eu quero ver nesse estado aqui, né, um desenvolvimento na nossa segurança, um desenvolvimento na nossa educação, um desenvolvimento na nossa infraestrutura, na nossa forma de fazer política, né, para que o nosso estado cresça. Alagoas é um estado maravilhoso, irmãos. Maceió, uma capital linda, né? E nós precisamos das mãos de Deus estendidas nesse lugar. Então, fora toda alienação e todo monopólio em nome de Jesus. Nono lugar, globalismo que contraria a grande comissão. Está na nossa conclusão e no tópico 2, subtópico 1. Na nossa conclusão, vai dizer assim: a fim de preservar a sua obra, o Senhor Deus promulgou 2 ordenanças quanto à sua criação. Em primeiro lugar, a povoação de toda a terra. E por último, a grande comissão através de Jesus Cristo. Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o tópico 2, subtópico 1 também, tem alguma coisa sobre esta grande comissão. O título diz: uma só língua e um só povo. Até aquele momento, como já vimos, a humanidade falava um só idioma e constituía-se num único povo. Pelo que inferimos do texto sagrado, não havia sequer dialetos ou sotaques. A unidade linguística era absoluta, aliás, o mesmo se pode dizer de sua cultura, tudo unificado. O problema não era a unidade, mas a unificação que se estava formando. Certamente, o anticristo, eu vou pular essa parte que é do último tópico. Então diz, a ordem de Jesus é que o evangelho não se concentre em Jerusalém, mas que alcance os confins da terra. Né? E até ter esse cuidado para o globalismo não funcionar dentro da igreja, né? Que a gente não vai chamar de globalismo, vai chamar de etnocentrismo, né? Ou de etnocentrismo, não, melhorando, né? Vamos chamar de eclesiocentrismo, quando nós nos concentramos dentro de nós mesmos. Isso também é diabólico, né? A igreja não está para viver para si mesma, ela está para viver servindo, né, a Deus, buscando as almas, indo na direção do mundo. Em último lugar, meus queridos, globalismo como terreno fértil à ação do anticristo. O projeto de Satanás nesses últimos dias é justamente esse globalismo, onde de repente se estabelece uma única moeda para o mundo inteiro, um único governo para o mundo inteiro, uma ideologia para o mundo inteiro, e aí nós estaremos com a plataforma montada para a ação do anticristo. É justamente essa parte que eu pulei aqui, que vai dizer assim. Vamos ver, tópico 2, subtópico 1. Tá aqui bem no meio. Certamente o anticristo se aproveitará de uma situação semelhante a fim de implantar o seu reino logo após o arrebatamento da igreja. Então, toda essa ideia de globalismo, de unificação, de padronização, hoje nós entendemos que é uma plataforma montada para um governo único no mundo, um governo universal, que nós entendemos biblicamente que será o governo do anticristo. Mas a igreja está guardada porque nós cremos que quando o anticristo operar com suas turbinas ligadas, a igreja já vai ter sido arrebatada para morar com o Senhor nos ares. Nós cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação e antes da manifestação, vamos dizer, na sua plenitude do homem do pecado. Meus queridos irmãos, fica aqui esses tópicos, espero ter dado uma contribuição, ter aberto uma ideia. Existem pontos aqui que são pontos de vista pessoais, né? Você não precisa obrigatoriamente concordar, mas eu espero que tenha ajudado. Se você gostou do vídeo, gostou da ideia de elaboração dessa explanação, né? Clica aí na mãozinha, joinha, e também
se inscreva no canal, está aí para se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações e faça o seu comentário. Receba um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira e até a próxima terça-feira, quando estaremos disponibilizando um novo vídeo para o seu estudo. Deus abençoe a todos.